Experimento de Mendel. Os componentes do grupo são Abraão, Emanuel, Eric, Joyce, Lilith e Lucas. Mendel conseguiu elucidar como as características eram transmitidas dos pais para os filhos em um momento em que não se tinha conhecimento sobre a divisão celular e tampouco a estrutura do DNA. No mosteiro onde eu vivia, realizei meus famosos estudos com ervilhas, os quais demoraram cerca de 7 anos para serem concluídos. O pesquisador analisou 7 características da planta: forma da semente, cor da semente, forma da vagem, forma da cor da vagem, altura da planta, cor da flor e posição da flor da planta. Inicialmente realizei cruzamentos com ervilhas analisando apenas uma característica. Assim surge a primeira lei de Mendel, ou lei de segregação dos fatores. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se segrega na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Por que as ervilhas no estudo da genética? As ervilhas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento, uma vez que apresentam várias características que podem ser estudadas. Apresentam curto tempo de geração, geram um grande número de descendentes, além do fácil cultivo. Primeira lei de Mendel. Realizei a polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma planta para outra. Esse cruzamento entre plantas puras é chamado de hibridização. Os progenitores puros recebem a denominação de geração parental ou geração P. Após cruzar a geração parental, os descendentes dessa geração foram obtidos, os quais receberam o nome de primeira geração filial, ou geração F1. Resultados: existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Cada indivíduo possui dois fatores que determinam uma característica. Existem fatores dominantes e fatores recessivos. Cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Fenótipo e genótipo. O genótipo diz respeito à informação presente no genoma de um indivíduo. Diferentemente do fenótipo, ele é observável e raramente sofre alterações. O fenótipo, por sua vez, depende de uma combinação entre o nosso genótipo e o ambiente e pode ser definido como as características observáveis de um indivíduo. Segundo a lei de Mendel, chamada também de Lei da Segregação Independente, foi formulada com base em análises da herança de duas ou mais características acompanhadas ao mesmo tempo. Os fatores que determinam diferentes caracteres distribuem-se independentemente para os gametas e combinam-se ao acaso. Utilizei como geração parental progenitores puros, ou seja, que após várias gerações de autopolinização geram descendentes com as mesmas características. Desse cruzamento, obtive 100% de ervilhas com semente lisa e amarela, geração F1. As plantas dessa geração são dihíbridas, pois são heterozigotas para as duas características, Rzão Rzinho, Vzão Vzinho. Foi feito o cruzamento entre indivíduos de geração F1, obtendo sua geração F2. Nessa geração, o biólogo obteve quatro características fenóticas, como a proposição de 9 para 3 para 3 para 1. 9 sementes amarelas lisas para 3 verdes lisas, para 3 amarelas rugosas, para uma verde rugosa. E obrigado pela atenção de todos.